Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 ações que a gente pode ter para uma comunicação positiva. Qual a base da comunicação positiva? Eu convido você a pensar como seria se você vivesse com uma certa paz na sua vida. Como seria ter paz na sua casa? Como seria ter paz no seu trabalho? Como seria ter paz na sua família, né? Na sua vida como um todo. Uma vez eu fiz um curso com Bert Iser. Ele era uma pessoa extraordinária, não encontra mais no nosso plano. Mas ele falava que as pessoas querem 3 coisas. As pessoas elas querem ter segurança. As pessoas elas querem ter amor. E elas querem estar conectadas. Para a gente ter uma comunicação saudável, a gente precisa entender que esse é o resultado que a gente vai ter. A gente vai ter segurança nas nossas relações, a gente vai ter amor nas diversas formas e a gente vai ter conexão, porque tudo vai ficar mais fácil. O que de pior precisa acontecer para que a gente queira, de fato, ter uma comunicação eficaz ao ponto de desenvolver segurança, amor e conexão? A gente precisa pensar que a gente vive muitas vezes num sofrimento grande. E por que acontece esse sofrimento? A gente às vezes se coloca numa posição de vítima. Outras vezes a gente experimenta uma solidão e a gente fica num diálogo, numa comunicação interna que não é a melhor, né? E a gente entra num processo de sofrimento. Quero deixar aqui uma sugestão, eu estava lendo ontem esse livrinho muito bom, que chama Onde Estão as Moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhos. E é muito importante, porque às vezes nós como filhos, a gente se coloca em posição de condenar os nossos pais, de achar que nós somos maiores, de achar que nós sabemos o que é bom para eles. E o que acontece é que a gente sai do alinhamento e fica numa posição de grande. Só que a gente, às vezes, quando faz isso, na nossa base, com os nossos pais, a gente tem essa postura em relação a outros relacionamentos. Algumas vezes, a gente tem internamente um olhar de eu sei o que é bom para o outro. E é baseado naquilo que eu penso ser bom para mim. Eu entro numa relação com as pessoas onde eu quero sempre corrigir, eu quero sempre analisar e dizer o que é melhor. Será que eu estou me colocando como igual? Será que eu estou colocando a minha visão de mundo maior do que a do outro? A gente precisa começar a pensar sobre isso. E aí, voltando lá na PNL, eu não estou aqui para ensinar PNL, não é o meu objetivo. Mas quando eu fiz o curso de PNL, teve outro pressuposto que me chamou muito a atenção. O pressuposto dizia, não há fracassos na comunicação, apenas resultados. Então, se eu não estou conseguindo uma relação boa com o outro, não quer dizer que seja um fracasso. É o resultado de algo que não foi bom. Então, esse pressuposto diz, não há fracassos na comunicação, apenas resultados. Se for desse jeito, eu vou começar a perceber que se a minha comunicação não foi da melhor forma, se eu não obtive sucesso na minha comunicação, significa que eu posso ajustar a maneira como eu me comunico. E aí o resultado vai ser diferente. Para isso é importante a gente entender que a comunicação ela acontece em 2 níveis, verbal e não verbal. Muitas vezes a gente coloca todo o foco na comunicação verbal, que é aquilo que eu digo.
Só que aquilo que eu digo é algo que precisa ser validado com aquilo que eu faço. O nome disso é congruência. Eu preciso alinhar para que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e o que eu faço confirmem um ao outro, estejam alinhados, para que a maneira como eu possa colocar qualquer coisa que eu venha dizer pareça e seja verdadeiro. Mas como isso é possível? É possível, porque a comunicação ela se faz de dentro para fora. Às vezes a gente faz até uma brincadeira e a gente fala, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Porque a minha comunicação interna, de alguma forma, ela vem, ela aparece. Mesmo que eu não verbalize, eu mostro. Por quê? Por exemplo, se a gente parar para pensar em alguém que no ambiente de trabalho, por exemplo, não gosta de uma determinada pessoa, né? E ela não quer que essa pessoa saiba disso e ela fala: "Oi, querida, como você está tão linda". Pode ser que a outra pessoa não sinta verdade nisso. Às vezes, vale a pena você validar. Você está tão bonita. Nossa, adorei esse conjunto, adorei a maneira como você se organizou, como você se vestiu, como você se cuidou. É importante que a nossa verdade seja colocada junto da nossa fala. E é o como, a maneira como eu me porto, provavelmente vai ser muito melhor. Em vez de eu fazer uma firula muito grande, se eu apenas der um tchau com toda a minha estrutura, pode ser que a pessoa perceba que eu de fato gostei de vê-la. Eu não preciso nem falar muitas vezes. E isso acontece em todas as relações. Então, tudo aquilo que eu vibro na minha mente, no meu corpo, aparece no meu espírito, aparece na energia que me circunda. Por isso que algumas vezes a gente faz um trabalho, né? Digamos que a gente entra num processo depressivo ou de desajuste e a gente começa a procurar a ler. Mas se a gente fica só na leitura, muitas vezes a gente não consegue mudar com facilidade. Quando eu tenho uma outra pessoa que me ajude, talvez eu tenha uma provocação que me faça pensar aquilo que está totalmente fora do meu campo, que eu não esteja vendo. A gente não consegue resolver uma situação com os mesmos recursos que a gente criou. Eu não consigo mudar a mim mesmo se eu permaneço no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. Eu preciso ter algo novo. Eu preciso expandir a forma como eu vejo, como eu percebo. E quando eu expando a forma que eu vejo e que eu percebo, talvez eu comece a encontrar uma saída. Talvez eu comece a perceber que tem um jeito de sair dessa situação, dessa comunicação que não está sendo eficaz. De que forma eu posso criar uma nova e eficaz comunicação? Tomando conta do tom da minha voz, tomando conta da maneira como eu olho. A expressão facial, ela fala muito. Os gestos que eu tenho. Vamos colocar atenção na maneira como eu me posiciono. Às vezes eu quero dizer para alguém que eu estou interessado nesse alguém, mas eu estou todo assim.
vou fazer com que a pessoa verdadeiramente se sinta? Talvez não. Quando a gente está interessado, a gente se coloca um pouco o corpo para frente. A gente coloca a nossa atenção voltada para ali. Eu não fico no celular aqui enquanto se fala. Eu coloco a minha presença. Então, o comportamento não verbal é mais importante do que aquilo que eu falo. A maneira como eu expresso, ela é mais significativa. E aí as 5 orientações para uma boa comunicação, uma comunicação positiva. Primeiro é o não julgamento. A gente às vezes acha que a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver e a nossa maneira de escolher são as melhores. A gente recebe ao longo da vida uma cartilha onde a gente vai aprendendo a colocar ali aquilo que está certo e aquilo que está errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que vale a pena ou não, o que é bonito ou feio. A gente vai tendo classificações e o que vem para a gente costuma achar dentro dessa cartilha o que está certo. Mas essa cartilha é correta? Essa cartilha pode ser chamada de mapa, que não é o território? Se eu olhar para as coisas a partir dessa minha cartilha, talvez eu entenda que o outro tem outra cartilha, com os seus paradigmas, com as suas crenças, com as suas permissões, com as suas proibições. Às vezes, o que eu chamo de erro para o outro é caminho de realização ou de objetivo. É só um degrau. Então eu preciso colocar atenção, porque isso me leva a rotular pessoas, a achar que uma pessoa ela é do jeito que eu percebi. Às vezes uma pessoa é maravilhosa. Eu vi uma coisa que na minha cartilha está dizendo que não é bom e eu já coloco lá. E aí eu só olho para essa pessoa pelo rótulo dela, pela minha lente. E eu talvez possa perder muita coisa boa que tenha no outro. Segundo, evitar falas desnecessárias. É perda de energia. A gente precisa entender que o que eu falo nem sempre é o melhor. Às vezes, uma verdade dita sem empatia é maldade, é ferimento. Eu tenho alguma coisa com isso? Às vezes não vale a pena dizer. Cada pessoa tem o seu tempo de ver as coisas, de sentir, de perceber, e não cabe a mim, porque talvez a pessoa não esteja dispondo de recursos internos que ainda não descobriu. E aí vai sofrer. Então, eu preciso entender e não falar aquilo que não é necessário. Não é só como falar, mas não falar qualquer coisa. Terceiro, se eu vou estabelecer uma relação com o outro, se eu vou estabelecer uma comunicação e eu quero que essa comunicação seja eficaz, é fundamental que eu encontre uma coisa que de verdade eu admire no outro. A pessoa fala A, B, C, D, que eu acho que nada vale a pena. Eu descarto tudo e eu, em vez de julgar a pessoa por essas coisas, eu vou encontrar uma que de verdade faça sentido. E aí eu vou criar uma ponte com essa relação a partir de uma verdade. Nossa, isso aqui é muito legal que você faz, eu admiro muito isso aqui. Porque nós não temos que preencher os requisitos do outro. Nós temos que ser nós mesmos. Se não está bom agora, nós vamos crescer. Se não está bom para o outro, ele vai desenvolver no tempo dele. Não cabe a mim dizer isso. 4. Comunicar é ser compreendido. Então a gente tem que assumir responsabilidade pessoal. Se eu estou falando e o outro não está entendendo,
Que outra forma eu posso falar que venha trazer compreensão? É importante que eu procure uma outra forma de me fazer entender, porque aí a responsabilidade vai ser minha e eu vou ter uma comunicação eficaz. Lembra que a gente falou do pressuposto que comunicação é resultado? A partir disso, eu posso ajustar para poder criar uma relação verdadeira com o outro. Quinto, respeito ao ponto de vista do outro. A maneira de ver do outro é do outro. Eu nada tenho a ver com isso. A maneira como a pessoa, seja ela quem for, faz as próprias escolhas, as consequências são do outro. É um ponto de vista. Nós temos o nosso e cada um tem o seu. Eu não posso achar que a minha forma é a certa. Eu tenho que olhar com respeito e apreciar. Quem sabe desse jeito eu possa até descobrir algo que vale a pena ser adotado por mim. Então, respeito o ponto de vista do outro. Cada um tem o seu. Eu quero muito dizer para vocês que eu estou adorando fazer esses vídeos para vocês. Eu tenho aplicado muita coisa na minha vida, porque à medida que a gente vai lendo e buscando recursos, a gente vai aprendendo, vai trazendo algumas lições que foram colocadas do ladinho, né? E, inclusive, quero dizer que por conta desse estudo de hoje, eu decidi voltar a caminhar. Estou tratando meu joelho, mas eu estou querendo caminhar só pela caminhada? Não, eu quero pegar sol. Eu quero encontrar vida e vida abundante. Então, vamos juntos? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, mande para aquela pessoa que talvez possa aproveitar dele.